da mão, palma 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 da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que mais uma vez está aqui presente, ouvindo esse humilde podcast criado por mim, Jean Carlos, @JeanCarlos_Jean_Chano, e eu venho em primeira mão de verdade te agradecer. Esse humilde projeto de um pouco mais de 2 meses alcançou 3.000 reproduções, eu fico extremamente grato. Mais de 1.500 pessoas, mais de 1.500 ouvintes diferentes que acompanharam já, ouviram pelo menos um episódio. De verdade, muito obrigado. Temos em torno de 7 a 8 episódios e vem muito mais por aí. Queria deixar em primeira mão aqui esse agradecimento pra você, tá ok? Hoje, de verdade, eu tô muito feliz, que é um episódio que eu queria gravar há muito tempo já, e quebra aí uma marca. Saímos do Brasil, meu amigo, atravessamos, cruzamos o Oceano Atlântico e aterrissamos na Espanha. Hoje eu trago pra vocês aqui um dos meus melhores amigos de muito tempo, longa data já, rapaz, que é inspiração pra mim, pra muitas pessoas, como uma pessoa que vai atrás, tá escrito na vida dele, tava escrito desde o início, ele foi atrás e conquistou, e ainda conquista e vai conquistar muito mais na vida dele as coisas que ele almeja. Trago pra vocês hoje Arthur William, um grande amigo meu, que hoje mora na Espanha, em Guadalajara, joga profissionalmente handball e vai conversar um pouco conosco aqui. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? Muito obrigado, Jean. Um prazer estar aqui com você. Queria te agradecer pelo espaço, por ter me convidado, me senti muito honrado com o seu convite e vamos conversar um pouco aí sobre essa minha vida, sobre o que eu estou vivendo aqui. Show de bola, Arthur, obrigado mais uma vez por separar um espaço na sua agenda pra gente discorrer aqui um pouquinho, tá bom? Se apresente e me diz que música você trouxe, que te inspirou pra gente poder discorrer aqui hoje. Então, eu sou o Arthur, como o Jean mesmo já falou, né? Eu vivo aqui na Espanha, sou jogador de handball profissional, jogo atualmente na primeira divisão aqui da Espanha, num clube que se chama Quabit Balonmano Guadalajara, e a música que eu trouxe Tá Escrito, do Revelação, e um dos motivos é porque quando eu comecei, né? Eu comecei no futsal, depois fui pro futebol de campo, então sempre ouvi muito pagode, e eu gosto de todas as músicas, na verdade, eu não tenho um gênero muito específico que eu gosto, e me marcou muito essa música quando o Jean falou comigo, porque quando eu cheguei aqui na Espanha, a primeira música que o pessoal do clube aqui colocou para eu ouvir, que era um dirigente, e o treinador, foi essa música, ele gostava muito dessa letra, então marcou bastante, porque é uma letra que fala bastante coisa que tem a ver com a minha vida, do que eu vivi. Perfeito, perfeito, essa música é maravilhosa, animadíssima, acredito que virou, querendo ou não, uma referência quando se trata do esportista brasileiro fora do país, né, viralizou na época da Copa do Mundo, e que da hora, cara. Isso do brasileiro realmente ter essa imagem de ser animado a todo tempo, realmente é verdade, cara. Quando você chegou aí, você sentiu isso do pessoal quando você começou a lidar com o pessoal que mora aí, os estrangeiros também, eles têm essa visão do brasileiro sempre animado? Então, o lado bom de eu ter vindo para esse clube é que 5 ou 6 brasileiros já passaram por aqui. Então eles até brincam que aqui é a casa dos brasileiros, sabe? Então quando eu cheguei eu me senti muito bem acolhido. Exatamente isso, né? É isso que eles veem do brasileiro, um pessoal
muito feliz, muito alegre, trabalhador, então, graças a Deus, assim, minha adaptação tá sendo bem boa aqui. Caralho, que da hora, mano, que da hora mesmo. Preciso te dizer uma coisa, muito obrigado por trazer um pagode pra gente, você foi a primeira pessoa, faz tempo já que eu queria gravar um pagodinho e você trouxe pra nós, então vamos correr aqui sobre Tá Escrito. Uma pergunta que eu te faço, handball na sua vida, quando começou? Tava escrito desde o início da sua existência, quando você já era criança, gostava do esporte, não necessariamente, não sei se com o handball, mas quando começou a ser escrito na sua vida o handball e quando você falou, pô, é isso que eu vou fazer, eu acho que vai rolar. Então, quando eu comecei a fazer esporte, né, nos meus 5 anos de idade, no Padre Chico, com o Mário Sérgio, muito tempo atrás, eu comecei com o sonho de ser um jogador de futebol, acho que como todo menino brasileiro, né, na maioria da grande parte. Então, fui até primeiro eu comecei na linha, depois passei pro gol e cheguei numa certa idade, com uns 11 anos que eu tava no Emílio, conheci o handball e me adaptei super bem, sabe? E eu levava paralelo, futsal, futebol de campo, com o Bigu, e o handball. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir o que eu ia querer. Porque, assim, eu tinha um sucesso no futebol, eu era um bom jogador, e no handball também. Só que no futebol era goleiro e é uma coisa muito complicada, né, ser goleiro. Porque goleiro não pode falhar, é o primeiro a chegar e o último a ir embora. E eu também não tinha muita altura, eu cheguei a fazer teste em alguns clubes do Brasil e não passei. E eu acabei decidindo que eu ia seguir pelo handball. Eu sabia que o handball poderia me proporcionar algumas coisas, que uma delas era a faculdade. Então, assim, quando eu acabei meus estudos no Emílio, eu quis sair para um clube onde eu pudesse fazer minha graduação. Então, eu acabei indo para Maringá, onde eu fiquei 5 anos, me formei em engenharia civil, e esse era o primeiro objetivo, assim, que eu tinha com o esporte, sabe? Era ter minha graduação. E, paralelo a isso, eu também consegui ter um sucesso no handball. Claro que é o meu sonho. Hoje eu só faço isso, né? Não trabalho com engenharia. Mas assim, quando eu acabei meus estudos em Maringá, eu já poder tentar algo com handball maior, sabe? Então fui para São Paulo, fiquei 1 ano e meio lá. E esse ano agora surgiu a possibilidade de eu vir para a Espanha, que eu já tinha tido propostas quando eu estava em Maringá, só que eu não tinha aceitado porque eu tinha o objetivo de acabar minha faculdade, né? E dentro desse meio tempo eu também casei com a Ana Laura, que é minha esposa. Aliás, um beijo pra Ana Laura. E assim, acabei vindo pra cá agora e tô vivendo disso, sabe? Eu sempre sonhei com isso, né? Eu sempre sonhei em ser um jogador, em ter um reconhecimento. Porque eu sempre acreditei muito nisso, né, no que eu fazia, e eu sempre tive um destaque, né, quando eu jogava no Emílio. Então várias vezes fui eleito melhor lateral de competição, sempre clubes de olho em mim. Então, querendo ou não, isso foi fomentando isso em mim, e hoje eu vivo aqui, vivo disso, e é uma experiência incrível, sabe? Igual a gente estava conversando esses dias, que eu não sei se eu viveria tudo que eu já vivi hoje se não fosse o esporte, sabe? Ter conhecido outro país, conhecido outros estados dentro do Brasil. Então o esporte dentro da minha vida, assim, é que me abriu muitas portas, sabe? Eu sou eternamente grato a esse esporte que eu vivo hoje. Cara, muito bom, muito bom. Puta, trajetória maravilhosa, cara. Muito da hora, eu tô muito feliz em gravar com você e ter você falando tudo isso, sabendo a referência que você... Você tem essa noção? Porque quando a gente é criança, a gente vislumbra profissões como atletas, né? Porque desde pequeno a gente vê pessoas que são sempre no holofote, um jogador de futebol, um jogador de basquete, independente do esporte. Então, se for pra gente parar pra pensar, são poucas pessoas da nossa infância, das nossas amizades, que realmente vingaram no esporte, né? Você mesmo, eu acho que você é um em poucos que eu conheço que realmente ainda são profissionais, são atletas que cultivaram o esporte desde criança e conseguiram vingar nisso. Você tem essa noção, cara, que você virou tipo uma referência no esporte pros seus amigos? Então, eu, assim, tenho um pouco, mas não muito, sabe? Porque, assim, eu tô vivendo tudo isso ainda, né? Mas, assim, quando eu comecei a conquistar algumas coisas, por exemplo, eu fui campeão da Liga Nacional com o Pinheiros ano passado, que era o clube que eu defendi em São Paulo. Quando eu fui campeão ano passado,
eu já sabe, é uma coisa que é um sentimento indescritível, porque você tá ganhando a maior competição dentro do seu país, e aí você se dá conta, puxa, 2 atletas de 25 anos de projeto, quanta gente já não passou na mão do Levi, né, que foi atleta dele, quantas pessoas não treinaram naquele ginásio ali do colégio, e fora do país, que eu acredito, eu sou o único que chegou a esse patamar, sabe, tá jogando numa liga europeia, então assim, querendo ou não, eu me orgulho muito disso, mas eu não tenho muita noção, sabe, igual, eu acredito, às vezes eu vou em Arapongas, eu vou treinar às vezes lá com o Levi, pra ver a molecada, pra ver alguns amigos velhos, e é geralmente isso, sabe, tem muita gente que tem receio de chegar em mim, sabe, aquela coisa de ver como um ídolo meu, de chegar assim, Arthur, tudo bem, tal, de querer conversar, de ter um receio de saber como você vai reagir com a pessoa, e aqui mesmo você já vê isso, né, aqui na Espanha onde eu tô, o handebol é muito valorizado, né, eu acredito que, claro que o futebol aqui é muito forte, só que o handebol também é muito forte aqui, e assim, eu tô numa cidade onde vive 80 mil habitantes, e todo jogo nosso, casa cheia, 2.000 pessoas no ginásio, então assim, você sai na rua, as pessoas te param, acaba o jogo, vem criança dentro da quadra e tira foto, e isso é muito gratificante, assim, sabe? Mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa, acho que esse reconhecimento, esse retorno que você tem, sabe, do externo, eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que paga. Você sentiu essa diferença, Arthur, em chegar na Espanha? É cultural esse ideal de adorar mais o handball do que no Brasil? Há uma diferença muito grande? Como que funciona aí? Porque você foi para um clube que realmente buscou você no Brasil, então eu suponho que o suporte seja melhor, que a cidade acolha de melhor forma o esporte. Tem muito estrangeiro aí? Como que funciona? É muito diferente, né? Assim, é quase impossível querer comparar o handebol hoje na Espanha com o handebol no país, né? Infelizmente. Porque, assim, no Brasil tem 2 clubes que praticamente vivem do esporte, que é o Pinheiros e o Taubaté. E, realmente, esses atletas que estão ali vivem do esporte, só que não são muito bem remunerados, tem todo o problema de infraestrutura, de liga nacional, dos outros clubes. Porque você imagina, um atleta que está no Pinheiros hoje, ele treina, vamos colocar, 4, 6 horas por dia, e ele dedica toda a sua vida a isso, né? Tudo que vem externo, né? Alimentação, academia, ter que se dedicar, estudar, adversário, tudo isso. E você pega um clube, você vai jogar a Liga Nacional, um clube como São Carlos, por exemplo, que todos os atletas têm que trabalhar. Eles amam o esporte, só que não conseguem sobreviver disso. Então, assim, isso acaba tendo uma disparidade muito grande quando você vai jogar contra uma equipe dessa, principalmente de força, de técnica, e acaba tendo placares de 20 gols, por exemplo, e isso é muito ruim, por exemplo, se for transmitir, sabe? Não tem transmissão todos os jogos, só as finais, então, assim, é muito complicado, porque você tá tava num clube que era muito bom dentro do país, só que a gente tinha, vamos colocar, não desmerecendo as outras equipes, mas a gente tinha jogos bons só contra Taubaté. Então é difícil você até ter um crescimento como atleta muito grande, sabe? Agora aqui na Espanha tem toda uma estrutura do clube, tem todo o apoio da Federação Espanhola, como a modalidade tem um apoio. Por exemplo, no Brasil não se cobra para assistir jogos de handebol. Aqui todo jogo tem que pagar ingresso para assistir, ou você vira sócio do clube, né, que é o tal como se fosse, você paga uma quantia por mês, você tem acesso a todos os jogos. Aqui você liga a televisão, tá passando handebol. Então é um esporte que é fomentado em todas as áreas, sabe? Você vai desde criança, você vê criancinhas de 5, 4 anos já jogando handebol, coisa que no país acho que é muito difícil, que normalmente o handebol começa a ser introduzido quando a pessoa começa no 6º ano, né? E você perguntou também de estrangeiros, né? Aqui no meu clube esse ano principalmente, tem um goleiro que é do Irã e tem também um pivô que é da Macedônia. Então você vê de brasileiros, eu estava contando esses dias, de 16 clubes que tem aqui na Espanha, 13 clubes tem brasileiros. Então, assim, tem bastante gente aqui já do Brasil e é uma liga que tem bastante estrangeiros também, sabe? Claro que tem limite de estrangeiro por clube, só que eles também
tem essa visão de trazer estrangeiro, porque, querendo ou não, se você parar para pensar, um brasileiro que, igual eu te falei, a pessoa não vive do esporte aí, ou vive, não é tão bem remunerado, quando tem a oportunidade de vir para cá, acaba saindo até mais barato o clube daqui trazer um estrangeiro do que, às vezes, contratar um pessoal que já tá aqui, sabe? Perfeita colocação, Arthur. Eu tô muito surpreso, cara, em saber que o esporte, o handball em específico, como a gente tá tratando, tem essa visibilidade, esse suporte aí. É triste a gente ficar sabendo, ouvir isso de você. É claro que o Brasil não dá tanta assistência, não dá tanta visibilidade como deveria para um esporte que é tão da hora, cara. E que loucura, né, cara? O Brasil é um país riquíssimo no esporte em si. A gente vê em Olimpíadas, em inúmeros tipos de competições, como a gente consegue se sair bem. Agora me veio uma reportagem que eu assisti esses dias, acho que foi essa semana, no Bial, no programa dele, que tinha 2 atletas, o Isaquias, da canoagem, campeão mundial da canoagem, e o Arthur Nori, também campeão, já tem medalha olímpica, e é um ótimo atleta, que eles falando em relação à dificuldade de poder se manter, porque onde tem a federação dá uma certa bolsa para eles, mas é difícil o patrocínio contínuo, porque os esportes não têm tanta visibilidade, né? Caramba, cara, é nítido essas coisas. Eu lembro até o Isaquias falando que ele tem hoje 25 anos, que ele já tem várias medalhas, mas que ele não pode parar, porque ele tá no auge ainda, ele sabe que ele pode esticar mais um pouco, que ele pode conseguir uma visibilidade maior pro esporte, que ele quer sair com uma referência e, acima de tudo, puxar o pessoal que tá começando no esporte. Ou seja, o cara pensa, acima de tudo, em como manter o esporte, além de só buscar o patrocínio para ele, manter o financeiro dele. Ele já tem uma vida muito boa, mas ele vive realmente o ideal de não deixar morrer, sabendo que no país não vai ter o reconhecimento que merece, que tem que ter. Ele não disputa somente por vencer, para vencer. Ele disputa para trazer visibilidade o quanto mais pro esporte dele. E você vê essa diferença mesmo, como você mesmo mencionou, onde você sabe que tem 1 ou 2 clubes que são mais fortes, que vão bater de frente com o seu clube, então você se prepara com mais ênfase para esses tipos de jogos. E é claro que você não vai gastar energia à toa para outros tipos de jogos com equipes inferiores, nunca desmerecendo, mas você sabendo que as equipes são inferiores, você não consegue manter uma regularidade de treinamento, né? De manter uma regularidade de força física, porque às vezes você força mais para um jogo, força menos para outro, e isso pode, querendo ou não, acarretar num problema físico ou até num desgaste pro próprio atleta também, não? Então, igual você falou mesmo, claro que se prepara, né, para jogar contra os outros times aí no Brasil. Mas assim, você tem praticamente a certeza que você vai ganhar o jogo, sabe? Agora é diferente daqui, onde eu tô numa liga que é muito igualada. Se você parar pra pensar, o nosso time, e olha que é muito difícil você empatar no handball. De 10 jogos, a gente empatou 4 jogos. Então assim, e que a gente perdeu por 3 gols, perdeu por 2 gols, 1 gol. Então assim, aqui é muito parelho, sabe? Os jogos, então isso também te dá uma margem de evolução, de você crescer dentro da modalidade muito grande. Porque você joga realmente aquele momento decisivo, que é o que normalmente faz falta quando você, até mesmo para a seleção brasileira, que antes, quando jogava contra as equipes europeias, vamos colocar há 6, 7 anos atrás, era muito difícil o Brasil ganhar de uma seleção europeia, porque a maioria dos atletas viviam dentro do país e o nível, querendo ou não, era um pouco mais baixo. E hoje, com essa internacionalização, onde tem muito atleta jogando fora, a seleção tá muito melhor, só que os clubes estão muito piores, sabe, em relação a antigamente. Então, assim, hoje a seleção já joga de igual para igual com as seleções europeias. No último Mundial ficou em 9º, teve um grande resultado, ganhou de seleção como Croácia, que é uma potência no esporte. Mas é isso, é bem complicado, assim, você ver a situação que tá a modalidade, mas isso também vem de outros assuntos, né? Agora você pega no Brasil, eu vejo assim, tem um grande problema também a respeito das confederações, sabe? Se você parar para pensar especificamente no handball, o presidente está praticamente há 30 anos no poder, então assim, fica difícil, né? Tem muito caso ligado à corrupção a ele, sabe? Então, de desvio de dinheiro, tudo isso. Então assim, a modalidade também tem essa parte, sabe? Você vê hoje o basquete que se reergueu, né? O vôlei que também tá muito bem, passam na televisão. Agora o handball também tem uma parcela assim que eu posso colocar devido a essa falta de gestão, sabe? Entendi, Arthur, perfeitamente, cara. Realmente tem que partir o interesse de quem tá na gestão
do esporte em si para que faça acontecer, né? Para fazer acontecer, para conseguir chegar, buscar uma certa visibilidade numa TV, algo do gênero, mas se rola realmente uma corrupção independente do segmento, né, cara? Tudo que acontece, que entra a maldita corrupção, ele vai ser deturpado, ele vai ser... O ideal vai ser distorcido, e aí acarreta inúmeros pontos negativos, as coisas não giram, não acontecem. Mas é isso aí, Arthur. Voltando pro ideal da música, eu quero saber uma coisa. Eu mesmo, pessoalmente, eu quero que você me diga. Voltando pro som, aí tá escrito maravilhosa obra de Xande de Pilares e Grupo Revelação, onde ele fala assim, às vezes a felicidade demora a chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar. Me diz, quando você, nessa sua trajetória aí, de acho 5 anos na faculdade de engenharia civil, né? Onde você falou, pô, vai rolar, eu vou jogar handball, vou jogar o que eu gosto, vou conseguir fazer uma faculdade através disso. Em algum momento, de alguma dificuldade, tanto na faculdade ou no handball, você falou, pô, não vai rolar o handball, acho que eu vou puxar pro lado da engenharia. Teve algum momento que você deu aquela titubeada, falou, porra, não vai rolar, eu acho. Vou fazer uma coisa aqui que tá certo na minha vida já, ou desde sempre você falou, pô, eu vou fazer a faculdade para ter aqui um segundo plano, mas o meu negócio é o handball, eu vou vingar no handball e é isso que eu vou fazer pra minha vida. Teve esse momento pra você? Não digo assim que eu parei e pensei em desistir, mas teve um momento que foi no meu primeiro ano em Maringá que eu me machuquei, né? Que eu tive que passar por uma cirurgia, você se lembra. Então esse momento da minha foi bem delicado, sabe? Porque foi uma cirurgia que não foi muito simples, foi de osso. E o médico mesmo, quando foi conversar comigo, falou que ele estava preocupado com o ser humano, né? Não com o atleta. Que essa parte de atleta ele ia pensar depois se tudo corresse bem dentro da minha cirurgia. Então foi um baque pra mim, sabe? Eu tinha acabado de sair de Arapongas, ido pra Maringá, viver o sonho de ser atleta, né? De jogar uma liga nacional. E eu não tinha nem 4 meses de clube, eu me machuquei. E numa fase da seleção brasileira juvenil. Então assim, foi muito impactante pra mim isso, né? É isso que fala na música, né? Que guerreiro não foge da luta e não pode correr e ninguém vai poder atrasar quem tem que ser. Então assim, tive que lutar bastante, sabe? Porque tive que fisioterapia, principalmente a questão da cabeça, né, de você estar centrado naquilo que você está fazendo. E nesse momento que eu estava lesionado, claro que eu fazia tudo que eu tinha que fazer para minha reabilitação, só que foi a hora que já que eu tinha a engenharia ali, era meu primeiro ano de faculdade, então eu me dediquei 100% a isso, sabe? Então, assim, eu acredito que foi o meu melhor ano dentro da faculdade, o primeiro ano, onde eu tive muitas notas, onde eu estudava bastante, que eu tinha bastante tempo para isso. Acho que foi esse o momento, assim, que isso talvez tenha me dado um pouco de dúvida, sabe? Será que eu vou chegar? Será que é? Porque a transição de um atleta da base pro profissional não é fácil. São 2 esportes, assim, eu costumo falar, né? Uma coisa é você jogar até juvenil júnior, uma coisa é você jogar adulto, onde não tem mais idade, a força se iguala, você normalmente vai ser até mais fraco que as pessoas que estão no adulto. Você tem que se adaptar a tudo isso, um novo estilo de jogo. Então, assim, e logo quando eu voltei em 2014, te gera muita dúvida, né? Será que eu vou conseguir voltar a jogar? Será que eu vou jogar bem? Será que o meu rendimento vai voltar a ser como eu era? Então, acho que esse foi o momento, assim, que eu me coloquei um pouco de dúvida, sabe? Mas no meu outro ano, graças a Deus, tudo foi muito bem, assim, dentro de quadra. Consegui já jogar bem e me firmar dentro da equipe. Tanto que quando, no outro ano, eu já fui artilheiro da Liga Nacional, que aí foi onde eu acredito que me deu uma certeza maior de que eu tava no caminho certo e era isso mesmo que tava escrito para acontecer na minha vida, sabe? Era ser atleta mesmo e que eu tinha que seguir esse caminho. Perfeito. Ergueu a cabeça, meteu o pé e foi na fé. Arthur, me diz em relação à transição, cara. Quando você recebeu a proposta do pessoal da Espanha, você falou, porra, agora, meu amigo, eu vou ter que partir para outro continente, sair totalmente da sua zona de conforto. Como que foi para você receber essa proposta? Você já estava casado? Você já estava casado, eu acho que nessa época, né? Em alinhar com a sua família, como que foi tudo isso pra você, essa surpresa e realmente sair, cara, falar, puta, agora as coisas já estão acontecendo pra mim aqui no Brasil, eu jogo uma Liga Nacional, referência, mas agora eu vou mudar de país, eu vou pra outro continente, viver disso mais afinco e, porra, me privar de inúmeras regalias aqui sociais e familiares pra viver esse sonho. Como que foi isso pra você? Então, já tava casado, né, e conversei bastante com a Ana.
E a gente pegou e decidiu que seria bom pra gente, né, viver essa experiência agora, que era um momento bom, mas foi bem delicado, sabe? Porque a gente tava morando em São Paulo, a gente tinha acabado de imobiliar tudo o apartamento, tava tudo bonitinho, e colocar toda a sua vida dentro de uma ou duas malas e cruzar o continente, sabe? Mas a minha vida, eu sou movido a desafio, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de, se der errado, a gente pega as coisas e volta e vamos tentar outra coisa, sabe? Só que eu acho que você não pode deixar de tentar, de você... Igual, é uma experiência única na minha vida. Eu acho que se eu venho, tudo der errado e eu voltar, pelo menos eu tentei, sabe? Do que eu viver aí, às vezes dentro da minha zona de conforto. E não sei, daqui 10 anos eu ser frustrado porque eu não tive a coragem de enfrentar esse desafio, sabe? Claro que não é fácil, eu tô não sei quantos quilômetros, acho que dá mais de 8.000 quilômetros do Brasil e longe de todo mundo. Só que é necessário viver isso, né? Não tem como... Se eu pudesse, eu trazia todos os meus amigos pra cá igual o Neymar, né? Se eu ganhasse dinheiro dele. Mas fazer o quê, né? Os dois lados da moeda, né? Eu tô vivendo um sonho que é jogar aqui, numa liga, ter um reconhecimento. Só que também tem o lado de você... Igual, minha família tá toda reunida e você ter que matar a saudade por vídeo, você ter que dar risada através de um ha-ha-ha pros seus amigos, porque é complicado, sabe? Você tem que ter uma cabeça muito boa, né? Porque ainda mais do jeito que tá essa questão de depressão, que é uma coisa muito séria, e se você não tiver uma cabeça boa, você acabar entrando nisso, cara, fica bem complicado. Tem bastante atleta mesmo que já veio pra cá e acabou tendo que parar de jogar porque entrou em depressão. E isso é muito grave, né? Então, assim, eu confio muito em Deus também. Eu sei que... Acredito muito que tudo que eu faço é guiado por Ele, né? A música mesmo fala sobre Deus, né? Que Ele é que aponta a estrela que tem que brilhar. Então, assim, acredito que se eu tô aqui tem algum propósito nisso. Então, eu lido bem com essa distância. Eu tô acostumado, né? Comecei a viajar com 11, 12 anos de idade. Então, claro que tem dias que você fica um pouco mais triste, mas nada que você durma no outro dia, já acorda tudo bem e você tem que seguir sua vida, né? Fazer o que você tem que fazer. Sim, eu entendi. Pô, é verdade, cara. Isso acho que exige um psicológico muito grande, né, cara? Tem que ter uma solidez nos seus ideais, tudo certinho, tudo organizado, porque senão você realmente se perde. É difícil ficar longe da família. Te entendo plenamente. A gente tem inúmeros casos, né, cara, na história do esporte, não necessariamente só Brasil, mas mundial. O Adriano Imperador, o vulgo Didico, meme hoje em inúmeras redes sociais. Quando ele era atleta ainda, no ápice, no auge dele na Inter de Milão, ele sofreu, como ele morava lá, o pai dele faleceu aqui no Brasil, onde ele sofreu um baque muito grande que ele não conseguiu mais se reerguer, cara. Ele já tinha uma estabilidade gigantesca lá, era referência no ataque da Inter de Milão na Europa. E você vê como que realmente balança a pessoa, né, cara? Ele perdeu o pai dele, não conseguiu mais se reerguer, foi caindo de nível, de rendimento, onde logo depois, não demorou muito, ele parou de jogar. E a gente vê realmente essa cabeça, tem que ter uma clareza nos pensamentos, saber que você está vivendo o seu sonho, aproveitar tudo que a internet é ruim em alguns casos, mas ajuda muito em outros, né, onde provavelmente... Você consegue estar em contato sempre com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos, com a Ana também, quando ela não tá com você aí. E tudo tem um seu lado bom e tem um lado ruim. Então a gente tem que saber separar. Me diz quando você chegou aí, teve algum processo de adaptação que o clube deu pra você? Como que é? Você chegou aí, as pessoas são bem... receptivas, te ajudaram bastante, ou você ficou meio perdido e falou, caralho, fudeu? E é difícil, cara, de entender o idioma, tipo, de se adaptar ao idioma. Os estrangeiros, tem bastante estrangeiro também, tipo, vocês conseguem se comunicar nos treinamentos, nos jogos, é bem tranquilo? Então, exatamente, né, igual você falou, ainda bem que tem as redes sociais hoje, né? Então, isso, querendo ou não, te aproxima um pouco mais das pessoas, né? Quando você tá longe. Mas, igual mesmo a Tainara, um dos seus últimos podcasts que eu tava ouvindo, fala, né? Que é uma relação meio complicada, né? Essa questão das redes sociais. E levando pro outro lado, que você perguntou agora, da adaptação aqui, quando eu não falava espanhol, né? Hoje... Assim, tenho 3 meses e pouquinho aqui já.
já tô falando bem, já consigo conversar com todo mundo. Mas quando eu cheguei foi um baque muito grande, porque a gente tem aquela ideia que o espanhol é muito parecido com o português. Realmente é parecido, só que as palavras são totalmente diferentes, né? Então, a minha primeira semana foi um pouquinho conturbada, né? Um pouquinho de dúvida sobre o que falar, sobre como falar. Só que hoje eu já estou adaptado, já entendo bem, já conquistei meu espaço dentro da equipe, estou jogando bastante, então a língua já não é mais um problema. E antes de eu vir também, eu conversei com os brasileiros que passaram aqui por esse clube, né? Para saber como era a cidade, como era o clube, como eram as pessoas, e eu fui muito bem acolhido aqui, né? Isso eu não posso de forma alguma reclamar, né? A galera do time me acolheu muito bem, são pessoas muito boas. O treinador conversa bastante comigo, então claro que tem a questão, hoje mesmo aqui, se eu não me engano, tá fazendo 2 graus, tem essa questão do frio também, que aqui agora tá bem frio, só que assim, eu tô dentro de casa, né, e tem ar quente, então assim, você não acaba não sentindo tanto, né, mas na hora de treinar realmente, você vai pegar um pouquinho de frio, porque não tem como, né? Só que aí você aquece muito bem e tudo, aí vai embora. Só que a cidade que eu vivo aqui é bem tranquila, né? É tudo muito limpo, tem bastante parque. Então, assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil minha adaptação. Perfeito, Arthur, perfeito, cara. Pra gente finalizar aqui, porra, tô adorando falar com você, matando a saudade também já. E me fala agora, quais são os seus planos aí pela frente, o que você almeja como profissional, como pessoal, o que você tem pela frente, pretende ficar na Europa, quais são os planos aí de Arthur e Ana como casal também, você pretende ficar por aí, você quer jogar mais tempo pelo clube que você tá, almeja outro clube da Europa ou do Brasil, me fala, quais são os planos de Arthur? Meus planos, eu tenho mais essa temporada, né, e mais uma de contrato com o clube aqui, e eu acredito que eu devo continuar aqui em Guadalajara. Meus planos pro esporte, né, agora são esses, e vamos ver se quando acabar esses 2 anos de contrato, se surge algo maior ou continua aqui, tudo depende também de como vão caminhar as coisas, né. Na minha vida com a Ana, eu acredito que logo, né, que o passo depois que você casa é ter filho, né, então não tão pronto, né, mandar um beijo também para a Laís e para o Gustavo, que estão grávidos, né? É verdade, maravilhosos, estão grávidos, maravilhosa Laís, um beijo no coração tanto dela quanto do Gustavo. Mas eu devo esperar um pouquinho aí, eu converso bastante com ela sobre isso, né? Lógico que a gente tem um sonho, né? Eu, principalmente, acho que um dos grandes sonhos da minha vida é ter uma família, é ser pai. Então, a hora que tiver que ser, as coisas vão acontecer, sabe? Acho que tudo tem sua hora. E não sei, no futuro, não sei se eu devo voltar no Brasil, se devo continuar aqui. Está um pouquinho longe ainda do que eu posso planejar, então prefiro focar um pouquinho mais agora no que eu tô vivendo, que é aproveitar bem tudo isso aqui. Perfeito, legal, Arthur. Pra finalizar, deixa uma dica de conteúdo pra gente, algum documentário, um filme, uma série, o que você assiste normalmente, ou algo que venha a calhar aí com o assunto que a gente tá trabalhando. Deixa pra gente aí. Eu vou deixar primeiro um livro que eu li quando eu passei pelaquela minha lesão, né? Que é Uma Vida Sem Limites. Não sei se você já ouviu falar, que é do Nick Vujicic, vou arriscar aqui e falar o nome dele, que é um homem que não tem braços e nem pernas, então assim, a história dele é incrível, é um livro que fala bastante coisa assim, que é incrível esse livro, me ajudou muito assim, sabe? E um filme que eu assisti no Netflix, que se chama 100 Metros, quem puder assistir também, é um filme bem legal, que fala sobre um homem que ele teve uma doença no corpo, e ele fica bem ruim, sabe? Ele não tem dificuldade de voltar a andar e tudo mais. E ele tem o sonho de completar um Ironman, se eu não me engano. E aí ele vai em busca de tudo isso. E aí você assiste o filme para entender tudo, né? Não vou dar spoiler. Mas é um filme bem interessante. E essa é a mensagem que eu deixei da música, né? Que eu acho, né? Igual você mesmo falou. Cara, essas coisas não estão dando certo ainda. Continua lutando, continua batalhando. Continua crendo, né? Naquilo que você tem como ideal. Que uma hora sua estrela vai brilhar e você vai conseguir chegar naquilo e é isso. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado, cara. Irei assistir, assim como acredito que as pessoas, alguma delas, vão também assistir, sabendo da referência que você é. Arthur, perfeito, cara. Eu, de verdade, aqui, finalizando, eu só tenho a agradecer você por ter conversado comigo, ter passado esse
poço de conhecimento, de experiências pra gente. Acredito que todo mundo que ouviu gostou bastante. E aqui eu deixo, não como um podcaster, alguém que tá fazendo um projeto, que tá te entrevistando, mas sim como um amigo. Um amigo seu que te conhece desde quando a gente jogava videogame, atravessava a madrugada jogando videogame lá em casa, minha mãe ficava puta quando acordava. Torço pelo seu sucesso, você está sempre nas minhas orações. Obrigado mesmo, de verdade, por estar partilhando de toda essa experiência conosco. Que Deus abençoe o seu caminho, os seus projetos, assim você como a Ana. Amo você de coração e conta comigo sempre, cara. De verdade, você sabe que você tem um irmão aqui que quando você precisar, estarei sempre disponível. Eu que te agradeço, né, pelas palavras, e você sabe o tanto também que eu te admiro pela pessoa que você é, principalmente, e te desejar todas as coisas boas aí, que esse podcast tenha muitos anos e muito sucesso, né? E que você também tenha muito sucesso na sua vida profissional, em tudo que você faz, que você é um cara do bem, que eu admiro bastante. Deixar um beijo para todo mundo, né, que tá ouvindo esse podcast, um abraço, e dizer, assim, um amigo meu, né, que parou de jogar recentemente e viveu tudo isso aqui na Espanha, porque também jogou na Romênia, ele postou no Instagram dele, quando ele parou de jogar agora, a seguinte frase: a Europa é bom, mas é ruim, e o Brasil é ruim, mas é bom, sabe? Então, muita saudade do Brasil e das pessoas, como é isso. E tamo junto, meu querido. Beleza? Valeu! Falou, Arthur. Tchau, tchau! Quem cultiva a semente não vou, segue em frente, não se apavora. Se na via palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente não vou, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça. E aí? Com muita calma nessa hora, pode acreditar que um novo dia vai raiar. Pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Embora. Mas acreditar, um novo dia vai. E aí? Sua hora vai chegar. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça.